exaltado acima de todas as coisas. Você diz amém? Pode aplaudir a Jesus pela vida do pastor Jefferson. Vamos lá, graça e paz mais uma vez, meus irmãos. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, um texto conhecido. É um texto que já anda comigo há muito tempo. Uma mensagem que já caminha em meu coração há muitos anos. E eu gostaria de replicá-la hoje à noite aqui. Até porque mesmo também essa daqui não está documentada no YouTube, eu acho. Isaías capítulo 6. Só reforçando para quem quiser, domingo que vem, de manhã, o culto será às 6 horas da manhã, tá bom? Então você vai acordar às 5 da manhã. Imagina a briga, acordar às 5 da manhã. Não é que esse tempo virando, né? 5 da manhã, você vai vir aqui às 6. Oh. Chamando boia? Oh. Pode ser pilha, né? Não sei, né? Eu tô com amarelo aqui. Então, quem desejar estar conosco domingo de manhã, terminar o culto é das 6 às 8 da manhã. Aí às 8 da manhã nós vamos ter um café da manhã aqui preparado, que vocês vão trazer aí, ok? Então, benção, né, gente? Então já passa na padaria, já pega 10 pãozinhos, a gente tem a manteiga aqui, faz um pouco de café aqui, se quiser trazer um suco. Então, para quem quiser preparar um bolo, você acorda às 2 da manhã, já vai orando a Deus, fazendo o bolo, aí você traz de manhã, então você tem esse privilégio de fazer a sua vigília na sua casa e terminar aqui conosco, ok? Bênção. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante, quem achou diga amém. Diz assim o texto na minha tradução: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Amém. Se quiser ficar com a Bíblia aberta ou fechar, tanto faz, faça como queira. Esse texto, quando eu li ele, estudei um pouquinho, eu percebi o Senhor abrindo meu coração e construindo algumas coisas importantes de experiência que Isaías teve. Se eu fosse colocar um tema, quando eu ministrei no passado, eu coloquei 6 acontecimentos na presença de Deus. Ou podemos mais definir sobre a vida de Isaías: 6 coisas que aconteceram com Isaías quando ele entrou na presença de Deus. No ano 742 a.C., ou 739, depende dos historiadores, é levantado um profeta em Judá, cujo nome era Isaías. Isaías era primo do rei Uzias, sobrinho do rei Amazias. Então Isaías foi criado no meio da alta sociedade, um garoto boy, burguês, um garoto da nata, um garoto criado no estilo, e Deus então decide chamá-lo para que ele pudesse replicar a voz de Deus no meio da sociedade.
nos dias de Isaías, até mesmo antes de ser profeta, ele tinha livre acesso no palácio. Ele entrava e saía. Então ele participava das discussões políticas, ele observava as reuniões que aconteciam dentro e também fora do palácio. Ele conhecia um pouco a mente do seu tio Amazias e também o coração do seu primo Uzias. E diz a história que no período de Uzias, ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. A Bíblia diz que Uzias era um amante da agricultura. Então ele, no período que ele reinou em Judá, a agropecuária proliferou de forma fantástica. Também ele tinha habilidade bélica de lidar com o exército. Ele aumentou o número de pessoas de guerra, de exércitos, e ele criou catapultas que lançava dezenas de flechas de uma vez só. Então quando Uzias ia para as batalhas, enquanto tinha um inimigo soltando uma flecha por vez contra ele, ele catapultava 10, 20 flechas de uma vez só para atingir o inimigo. Ele era tão ousado que nos dias do rei Uzias, ele levantou uma cidade dentro do território dos filisteus. E os filisteus não invadiam essa cidade. Já pensou? Você criar uma cidade dentro do território do inimigo e o inimigo ter medo de mexer por tua causa e pelo poder que há em você? Assim era Uzias em seus dias. No período de Uzias, houve uma ascensão econômica fantástica. Não faltava emprego, a economia girava forte. Israel estava crescendo poderosamente, fantasticamente. Todas as nações em volta, a Síria, os filisteus, os egípcios, todos os Sidom, as nações em volta de Israel ou de Judá, temiam o rei Uzias, tamanha grandeza, e porque percebiam que a mão de Deus estava sobre ele, prosperando. Um homem e uma mulher, quando se encaixa na vontade de Deus, o terror de Deus te espalha a tal ponto que o Senhor o protege, talvez até colocando medo na mente dos inimigos que tentam contra ele. Deus faz isso na vida de um homem. Mas, porém, todavia, Uzias achou que podia tudo. O orgulho subiu em seu coração. Diz a Bíblia que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus, a tal ponto que quando chegou no topo, o coração seu se exaltou. E ele ofereceu incenso no altar de incenso. Já não bastava ele ser rei, já não bastava ele ser rico, já não bastava ele comandar a nação. Ele agora queria se meter no meio do sacerdócio. Ele achava que tinha autoridade sobre a religião da época. Ele achava que ele poderia tomar o lugar do sacerdote e fazer aquilo que ele bem achava que queria. Então ele vai oferecer incenso no altar de incenso. Esse era um papel do sacerdote, não do rei. O rei cuidava das coisas políticas e o sacerdote cuidava das coisas do sacerdócio. E ele agora vai se meter na religião, achando dono de si. Diz a Bíblia que alguns sacerdotes, talvez 70 sacerdotes, não me lembro bem, se levantou contra ele e firmemente o repreendeu dentro do templo. E ele tentando peitar os sacerdotes, diz a Bíblia que lhe sai uma lepra na testa. Quando a lepra sai na hora, os sacerdotes temem, ele teme e ele sai do templo correndo. E a Bíblia diz que ele foi afastado e ele vive mais uns 10 ou 12 anos e aí ele morre. E o seu filho Jotão vai reinar em seu lugar. No período de Uzias, a nação crescia fantasticamente. Só que uma coisa estava acontecendo. Enquanto a economia estava em aclive, a espiritualidade estava em declive. Enquanto a economia da nação estava crescendo fantasticamente, a espiritualidade da nação estava declinando. Quando você estuda o capítulo 1 de Isaías, você vai ver que em Isaías 1:12, ele vai dizer assim: quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Isaías está repreendendo o povo, porque o povo só entrava no templo com o corpo, mas a mente estava preocupada com outras coisas. Então, como o coração não estava no templo, como o coração não estava na obra de Deus, então eles pegavam animais mancos, animais de qualquer jeito, ovelhas malhadas, e levavam para o templo e oferecia sacrifícios contaminados a Deus. Existia uma ordem no livro de Levíticos, e também dada a Deus por Moisés, de que todo animal que seria sacrificado tinha que ser ovelha de 1 ano, pura, com a lã intacta, branca, sem machucado e ferimento nenhum. Então, por quê? Porque isso iria sustentar a revelação de que um dia Deus daria uma oferta perfeita, que era Jesus Cristo.
Então, manter a perfeição da prática religiosa no Antigo Testamento replicava, reverberava a sustentabilidade da revelação de que um dia Deus daria o melhor. Todas as vezes que o povo judeu oferecia a Deus o melhor do seu sacrifício, aquilo subia as narinas de Deus como cheiro agradável, e é como se Deus dissesse para eles: um dia, assim como vocês me dão o melhor, eu darei o melhor para vocês. E Deus preparando a humanidade para receber Cristo Jesus, que viria na plenitude dos tempos, como foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Agora, mas porém, todavia, eles agora estão declinando em seu coração. Sempre nós temos aquele momento em que você um pouco relaxa na fé, em que você ora menos, jejua menos, busca menos. Esse lugar não tem mais muito significado para você. Você vai perdendo o coração de um ambiente como esse, e automaticamente você começa a dar os seus dízimos, as suas ofertas de qualquer maneira. Ou você não dá nem dízimo mais, você dá um valor, chama de dízimo, mas não tem nada a ver com a 10ª parte. Ou você vem aqui e você não consegue rasgar o seu coração para cultuar a Deus de forma intensa, de todo o coração, de toda a alma, sabendo que existe uma ordem de Deus dada a Jeremias. Em Jeremias 29, do 10 em diante, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O povo entrava no templo, mas o coração não entrava. É possível que isso esteja acontecendo também nos dias de hoje. É possível que você esteja aqui nesse culto preocupado com aquilo que você vai jantar hoje. Pode ser que você esteja aqui nesse culto agora preocupado com a hora que vai acabar, porque você quer dormir, porque vai ter que acordar cedo amanhã. É possível você estar aqui de corpo físico, mas o coração está pensando: o que eu vou fazer a hora que sair daqui? Esse tipo de sacrifício ou esse tipo de culto para Deus é um culto contaminado. Essa é a reclamação de Isaías nos dias do rei Uzias. Quem vos requereu? Ou só pisardes nos meus átrios? Ou seja, o corpo físico de vocês entra no átrio, mas o coração está longe de mim. Jesus também repreendeu os religiosos da época, dizendo: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. É possível nós disfarçarmos, camuflado de uma vida religiosa, e não ter a essência daquilo que Deus quer que nós façamos. Eu não tenho nada contra a religião. Eu acho até que a religião pode ajudar a gente a manter a sustentabilidade de que existe um ser superior. Porém, a religião é a casca da onde nós desenvolvemos a intensidade da paixão pelo Deus que nós servimos. Isaías está vivendo esses dias, e ele percebe que a nação está em declínio. Ele percebe que a nação está cabisbaixo, porém, ele não tem uma palavra de Deus. Porém, ele não tem um queimar no coração. Ele percebe, analisando o ambiente. É nesse momento que agora Deus vai chamá-lo. Porém, mas, todavia, quando Uzias é tomado por lepra, essa lepra que sai na testa começa a se proliferar em todo o corpo. Ou seja, a lepra que estava no coração começa a exteriorizar e a culpar todo o seu coração. E chega um belo momento que Uzias agora morre. Quando Uzias morre, a nação se entristece, porque era um rei venerado, era um rei que tinha habilidade, era um gestor poderoso, um ótimo político, um estadista de top, que levou a nação a um crescimento fantástico, mas porém, todavia, com a ajuda de Deus. E esse homem agora, depois que ele entra em processo de morte, e no ano que ele morre, Isaías chora, os outros reis choram, a nação chora, o povo entristece, as nações em volta lamenta. E aí talvez eu acredito que agora um sentimento no coração de Israel, do povo de Israel, dizendo: e agora? O que será da nossa nação? E agora? O que será do trono? E agora? O que será do nosso povo? Esse belo rei, esse ótimo rei, um rei próspero, um rei abundante, um rei que a mão de Deus era sobre ele, faleceu. E agora? Com o que fazer? Então há uma preocupação no coração dessas pessoas, do povo de Israel, do povo judeu, que amava tanto o rei Uzias, que trouxe tanta prosperidade para a vida desta nação. Mas, diz a Bíblia, versículo 1 em diante que nós lemos: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, disse Isaías. Isaías é tomado por Deus, arrebatado, e ele é jogado dentro do céu, dentro da sala do trono. Ele vê o céu pelo lado de dentro, ele vê o céu de forma íntima, ele vê o céu como poucos viram, talvez 7 ou 8 homens somente, nós vemos aqui pela documentação bíblica, conseguiu entrar dentro do céu: João, Daniel, Moisés, o próprio Jesus,
ou Ezequiel, né, João em Apocalipse, outros homens que, no meio de poucos, que teve essa façanha, que teve essa audácia, que teve essa escolha de Deus, de levá-los para dentro do céu, e revelar coisas profundas e íntimas. O apóstolo Paulo passou por isso, em 2 Coríntios 12, ele vai dizer que um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi elevado ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Paulo subiu ao terceiro céu, e não saiu contando para todo mundo, ele guarda aquela revelação para ele, e depois de 14 anos, ele agora vai liberar para a igreja de Corinto, para explicar uma verdade que ele precisava dizer àquele povo. Esse é o momento, quando agora Uzias morre no ano de dor, no ano de angústia, no ano de tristeza, no ano de abatimento, no ano de chateação, no ano de tristeza. É nesse ano de dor que o céu se abre para Isaías, e Deus começa a mostrar para ele as maiores revelações da sua vida, aonde sustentaria o ministério desse homem por 52 anos, ou 56 anos. Sabe de uma coisa que eu aprendo nesse texto? É que é nos momentos de maiores dores da vida, que Deus mais ministra no seu coração, é nos maiores momentos de angústia, que Deus fala com você, é nos momentos difíceis da vida, de adversidades e afrontas que se levantam contra você, que você não sabe como resolver certas situações, que Deus tem o poder de te levar no céu e dizer: o controle está nas minhas mãos, aleluia. Deus sabe o que faz nos períodos de dor da tua vida, porque é no período mais difícil que Deus pode te dar as maiores experiências na presença dEle. Louvado seja a Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite. Talvez você está chateado com muitas coisas, talvez você está triste, talvez muitas coisas não estão dando certo na tua vida, talvez tem muitas coisas andando para trás da tua vida. Você dá um passo para frente e um monte incontáveis para trás, e você fala assim: pastor, eu estou vivendo esse momento, o que será de mim? Parabéns, é nesse momento que Deus vai agora abrir os céus para você e dar as maiores experiências que Ele tem para a tua vida, para mostrar o quanto Ele te ama e o quanto Ele te deseja. Louvado seja Deus, aleluia. Foi no ano da morte do rei Uzias, no ano de dor, no ano de tristeza, no ano de angústia, talvez no seu ano, o ano de que você está endividado, o ano que a empresa quebrou, o ano que você foi mandado embora, o ano que o casamento não está indo bem, o ano que as angústias estão tomando conta do seu coração. Quem sabe não é nesse ano que Deus vai dar para você as maiores revelações que Ele tem para entregar, para forjar você na obra que Ele tem para a tua vida. Louvado seja Deus. Isaías agora vai ser levado ao terceiro céu, e ele vai deixar documentado no capítulo 6, verso 1 em diante, que ele viu um trono que é alto e que é sublime, alto e sublime. Quando Isaías está somente com as revelações da terra, ele está entristecido, ele está abatido, ele está preocupado, e Deus puxa ele para cima e mostra não o trono de Uzias, mas o trono de Deus, o trono do eterno, o trono que é alto e é sublime. Talvez o trono de Uzias era um trono talvez dessa altura, talvez com uma pequena escadaria que subia e colocava Uzias num setor mais alto, mas quando ele vai ao terceiro céu, pelo lado de dentro do quarto, da sala do trono, ele vai ver um trono que é alto demais e é sublime demais, e talvez no coração de Isaías ele está declarando: meu Deus, esse trono é muito maior que o trono de Uzias, é muito maior que o trono da terra, é muito maior do que as coisas que eu vejo lá embaixo. E talvez Deus responderia no coração dele: oh Isaías, não se preocupe com a morte de Uzias, porque quem cuida de Judá não é Uzias, quem cuida de Judá sou eu. Quem reina aqui embaixo não é o trono de baixo, mas quem reina aí embaixo é o trono de cima. Aleluia. Quem cuida da tua vida é Deus, quem cuida da tua vida é o Senhor. Não há nada que aconteça com você que o Senhor não saiba. A Bíblia diz que quando você vai orar, antes das palavras saírem da tua boca, o Senhor já sabe o que você vai orar. Ele já conhece a sua história. Ele sabe até o dia da tua morte, se você vai morrer chique ou vai morrer arrebentado. Pastor, Deus pode revelar? Pode, mas não quero nem saber. Deixa chegar o dia, a gente vai. Então nós temos que administrar e crer que as coisas do céu controlam as coisas da terra. E ainda que as coisas da terra não estão dando muito certo, fica aquela pergunta no coração: por quê? Ou aquela segunda pergunta: para quê? Isaías agora vai aprender não a confiar em Uzias, não a confiar no seu tio Amazias, nem confiar no seu primo Uzias. Ele vai aprender a confiar agora no Deus que ele serve, no Deus de Israel, no Deus dos judeus, no Deus que levantou aquela nação.
no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez os momentos difíceis da tua vida, Deus quer te ensinar a depender dEle, a entender que a tua vida está nas mãos dEle, a entender que tudo que você precisa é Ele que tem para te dar. Esses dias eu tenho vivido alguns momentos difíceis em algumas áreas da minha vida, e eu tenho dobrado meu joelho e falei: Deus, eu não vou me humilhar para o homem, eu só me humilho para o Senhor. É o Senhor que sabe da minha vida. O Senhor conhece a minha situação, conhece as minhas dificuldades, mas também eu sei que eu errei em algumas decisões da vida. Por favor, tome a minha frente e conduz a minha história. E eu percebo a cada dia uma luz aqui, outra luz aqui, outra luz ali, outra luz ali, outra luz ali, outra luz ali. E Deus vai mostrando o quanto Ele está com a gente. Essa experiência de Isaías 6 sustentou por 52 anos pelo menos o ministério desse homem. Já pensou? Depois de 10 anos de ministério, ele está agora chateado, cabisbaixo. Aí ele se lembra de 10 anos atrás: eu entrei no terceiro céu. E aquilo renova ele e ele continua de novo. Daqui a pouco ele fica chateado. Aí ele lembra do que ele entrou no terceiro céu. E aí ele renova de novo e aquilo vai de novo. Sabe de uma coisa, irmão? Eu não gosto muito de passear no passado, embora eu sou uma pessoa um pouco nostálgica. Mas, porém, todavia, lembrar de algumas coisas lá atrás faz bem para acender algumas coisas que já se apagou dentro de você. O que diz Lamentações, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Às vezes eu fico meio brocochô lá em casa, meio chateado com algumas coisas, meio assim, falo: Senhor, né? E você não está legal, não está encaixado, minha vida não está alinhada, parece que está faltando, parece que algumas coisas estão atrasadas, parece que algumas coisas eu estou devendo para o Senhor, eu não sei dizer. E daqui a pouco, quando vem aquele sentimento contrário, eu lembro de que um dia Ele falou comigo em 98, aí eu lembro das experiências que eu tive em 99, aí eu lembro de algumas coisas que Ele fez comigo no ano 2000, aí eu lembro de algumas coisas que Ele fez comigo no ano 2002, 2004, são experiências guardadas em meu coração, que quando eu lembro, aquilo acende a minha memória, põe fogo no meu coração, e é como se Deus estivesse falando: aquilo que eu fiz com você lá no passado não está aprisionado no passado, aquilo reverbera para todo sempre na tua vida. O que Deus faz na tua vida como experiência é eterno, o que Deus vai apagar da tua vida é aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não levanta, aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, mas todas as coisas boas que Ele liberou para você lá atrás, isso ainda precisa estar vivo no teu coração. Eu me lembro que em 98, eu cheguei de um rodeio, no mês de junho, não me lembro, e eu tomei todas, aquela noite, e eu cheguei em casa 2 horas da manhã, com meu Passat velho, e eu passei da sala para o quarto, e minha mãe estava da cozinha para o quarto, e minha mãe sentada na sala. Eu entrei, olhei assim, vi que tinha alguém assistindo televisão, e eu pensei que era o Mar, um dos meus irmãos. E aí eu passei, olhei assim, minha mãe só olhou para mim, abaixou a cabeça, eu já contei esse testemunho aqui. E o olhar da minha mãe me machucou. E eu deitei na beliche, na parte de cima, eu tinha um tercinho, eu tinha um terço pendurado na minha cama, e eu coloquei a mão no tercinho assim, tinha tomado todas. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, vem mudar a minha vida. Essa foi a oração. Depois eu soltei o número 3 ali. Minha mãe veio com um balde de água, limpou ali. Eu olhei para ela, levantei, me lavei, fui dormir de novo. Minha mãe em silêncio, não falou nada. De repente ela fala, fica brava, aquela coisa. Aquela noite parece que o Espírito Santo calou a boca da minha mãe. E o silêncio dela gritou na minha alma. E de lá para cá minha vida começou a piorar. Depois que eu orei. Sabe aquele ditado? Quanto mais ora, mais assombração aparece? Pois é, um exemplo claro de que isso é verdadeiro. Só que essa assombração que aparece é Deus pondo para fora as malignidades que está dentro de você, escondido, que nem você sabia. Então Deus começou a demolir a minha vida. Deus começou a desmontar a minha vida. A tal ponto que com 20 anos de idade eu tive depressão. Eu não sabia o que era depressão. Eu só sabia que tinha uma angústia dentro de mim que não saía. Depois de tempo que eu falei: nossa, aquilo que eu tive naquela época foi uma depressão, e eu não sabia. Então a gente vai descobrindo algumas coisas. Mas eu percebi agora Deus falando comigo. Comecei a pedir oração pela irmã Terezinha. Para a irmã Terezinha: ora por mim, ora por mim. Todo dia eu enchi o saco daquela senhorinha para orar por mim. Todo dia eu ia na casa dela para encontrar o filho dela, o Gustavo, e a gente saía da rolê junto. Agora eu ia na casa dela não pelo Gustavo, eu ia na casa dela por ela, para ela orar por mim.
E um belo dia ela falou assim, em novembro de 98, não me lembro o dia. Ela falou, você quer entregar sua vida a Jesus? Eu falei, o que é isso? Ela falou, levante sua mão. Eu falei, assim é. Eu falei, tá bom. E aí? Ela falou, agora dobra o seu joelho. Dobro. Dobrei o joelho no sofá da casa dela. E ela começou a fazer a oração de Romanos 10:9 para mim, que eu nunca mais me esqueci. Se confessares Jesus com a tua boca como Senhor e Salvador, e crês em teu coração que Deus ressuscitou, será salvo. E ela começou, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te confesso, como Senhor, e como Salvador, E aí chorei. Molhei a cama daquela mulher, molhei a sofá daquela mulher com tanta lágrima. E eu saí mais leve de lá, com a alma mais limpa. E aí todo dia, eu falei, e agora, o que eu faço? Eu falei, agora procura uma igreja. E eu comecei a rodar na cidade procurando uma igreja. Na época, Brasil para Cristo estava indo bem. Depois fui na luterana. Aí visitei algumas Assembleias de Deus, né, alguma Deus de Amor. E meu coração não aquecia. Falei, não é aqui, não sei, não sinto bem. Não é, que bênção, nossa, Deus falou, mas não é aqui. E daqui a pouco eu trabalhando, descascando tubo, né? Eu, o Gilmar, o Ney, meu cunhado, que na época não era cunhado, né? O meu outro cunhado, né, o Leandro, que na época não era também. Ele falou, faz a visita para a nossa igreja. Ele falou, onde é? Lá no fundo do Panorama. E o Gilmar falou assim, mas não vai reparar não, viu? A igreja é simples, os bancos é ruim, é todo mundo povo simples, é rua de terra. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu não tinha tênis. Eu não tinha nem tênis para trabalhar. Eu passava fita crepe no tênis. E aquela noite eu esqueci de passar fita crepe. Quando eu cheguei na igreja e dobrei o joelho para orar, a sola ficou aqui embaixo. E o tênis assim. Então eu puxava a sola e eu sentava assim em cima da sola para a sola não abrir, né? E aquela noite foi uma noite de uma manifestação do poder de Deus. O pastor não sabia nem onde era o livro de Gênesis. Então acho que pelo fato do povo ser ignorante e não ter muito conhecimento bíblico, Deus foi completando com o poder dele pela misericórdia. E caía um fogo naquele lugarzinho que é o tamanho desse altar aqui, a igreja, né? E só tinha o povo gritando, pernilongo, besouro e lagartixa correndo atrás de alguma aranha nos cantos. Mas quando Deus descia naquele lugar, meu irmão, parece que o salãozinho era entupido pela glória de Deus. E eu me apaixonei por aquele lugar. E daqui a pouco eu me apaixonei pela esposa minha. Comecei a namorar ela. E Deus foi tratando alguns ranços dentro de mim. Algumas coisas. Eu aprendi a pregar, aprendi a ler a Bíblia. Aprendi a cantar os hinos da harpa. Aí o pastor José foi me ensinando a abrir culto. Faz assim. Daqui a pouco era me dada a oportunidade para pregar. E uma vez o homem me testou. Uma vez, 8 cultos, um atrás do outro. Ele falou, irmão Jefferson vai pregar hoje. E ele não precisava um dia que ia pregar no outro dia. É na hora da oferta que ele falava assim, irmão Gu vai trazer a palavra hoje. Ai meu Deus do céu, e agora? Falei, vamos arrancar mais uma gota de sangue da mulher do fogo de sangue. Eu só conhecia 2, 3 textos da Bíblia. E vai. A mulher do fogo de sangue, de novo. Não, de novo, mas é em Lucas, agora estou lendo em Mateus. Como se fosse outra mulher. E aí pregava, Deus pela misericórdia ia e a coisa acontecia. Houve uma vez que ele me colocou numa fogueira. O culto acabava às 9. E ele me deu faltando 10 ou 15 minutos para pregar. E eu tinha preparado uma boa palavra. E aí meu coração mudou. E ele falou, irmão Gu, você só tem 15 minutos. Sabe, essas igrejinhas, né? E todo mundo ficou meio, até com cara de bravo. E aí me veio o coração, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. E eu li, não apagueis o Espírito. Eu não sabia o que eu ia falar. Não apagueis o Espírito. Eu olhei para o céu e falei, não apagueis o Espírito. Eu olhei para o povo, não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Meu irmão, depois que eu falei 5, 6 vezes, não apague o Espírito, aí uma glória de Deus caiu na igreja. Foi uns 10 minutos de poder. Assim, uma glória, uma graça de Deus, assim, fantástica. 9 horas em ponto, parece que o Espírito Santo recuou o poder dele, assim. O pastor terminou o culto, todo mundo chorando. E a irmã Carminha falou assim, irmão Jefferson, o que foi isso? Eu falei, não me pergunte, eu não sei. E aí eu vou lembrando dessas coisas, dessas experiências, que a gente ia no monte orar, dobrar os joelhos, chorava, há 15 minutos de olho fechado. A hora que você se abriu o olho, tudo aceso em volta de você, até o tronco da árvore iluminava. São experiências que seguem-me na minha mente e no meu coração, que toda vez que eu tenho medo de encarar o futuro, eu lembro o que ele fez comigo no passado. E isso me encoraja como se fosse uma retaguarda para me encarar as coisas do futuro.
Já contei para vocês que uma certa vez, depois nós vamos voltar para o texto para terminar rapidamente, que eu estava uma vez dentro de caminhão, cheguei na empresa e eu precisava dobrar a lona e o vento soprando fortemente, assim, aquela ventania forte. E eu dobrei o joelho em cima da lona e a lona fazia assim, uma lona de nylon, e não parava. E eu lembrei que Deus repreende o vento e o mar. Eu falei, vento, para agora, o tempo necessário de eu dobrar essa lona, em nome de Jesus. Irmãos, a lona parou no chão e ficou ventando só na parte de cima. E eu comecei a dobrar a lona e vai lá e dobra. E eu não chamei ninguém para me ajudar. A hora que eu fui dobrando, a hora que eu dei o último tombo na lona, uma pancada de vento bateu em mim assim. Eu senti a presença de Deus, comecei a falar em línguas no fundo da empresa e eu vi que Deus parou o vento ali para mim dobrar a lona. Uma vez estava indo para São Paulo e eu falei, não vai chover. E carregamos o caminhão com tubetes de papelão. Papelão, gente, qualquer garoa molhando aquele desfarela. E eu não tinha colocado a lona na parte de cima. E falava, vamos fazer a entrega lá no bairro do Limão, em São Paulo. Não chegou em Valinhos aqui, o tempo fechou. E aquelas gotinhas, sabe, começa a cair devagar. Veio aquele medo no coração. Falei, chuva, eu te repreendo em nome de Jesus. Só vai cair quando eu descarregar esse caminhão. E fui dirigindo com medo. Falei, será que Deus ouviu ou não ouviu? Mas vamos tocar. Qualquer coisa, eu entro nos postos de gasolina. Irmãos, fui 1h30 daqui para São Paulo. O tempo fechado. Sabe quando tem uma lona de plástico carregado de água em cima, aquilo vai estourar a qualquer momento? O céu estava desse jeito. Cheguei no bairro do Limão, desci, entreguei a nota para o cara, falei, cara, pelo amor de Deus, falei, tem um caminhão aqui. Depois que esse caminhão entrar, você pode entrar. Eu lá, preocupado, olho para o céu, segura, segura, segura. Não chove, não chove. O cara do caminhão saiu. Eu corri, entrei no caminhão, dei ré. Quando eu entrei debaixo da cobertura, puxei o maneco. Irmão, parece que Deus fez assim com o céu. Caiu água, parece que o mundo caiu lá no bairro do Limão. Até deu enchente daquele, de meio metro assim. Bairro do Limão, Samoeirado, lavar calçada ao mesmo tempo, já dá enchente naquele lugar. E eu falei, Deus segurou a chuva por causa de eu ter orado. Pastor, é coincidência. Você fica com a coincidência, eu fico com a minha fé. O Senhor parou a chuva porque eu orei. Pastor, você é melhor? Não, eu sou pior. Uma vez um dos meus irmãos mais velhos perguntou para mim, falou assim, você pensa que você é melhor que nós? Eu falei, não, eu sou pior do que você. Por isso que Deus me salvou primeiro. Deus salva dos piores para os melhores. Pastor, só eu sou salvo, porque você era mais raça ruim. Deus começa dos piores, depois vai salvando os melhores. Para você ser testemunho para os outros daquilo que Deus faz. Isaías tinha essa experiência dentro dele. E aí 6 coisas que aconteceram com Isaías quando ele entra na presença de Deus. Ele vai dizer que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Primeira coisa que acontece com uma pessoa, quando ela entra na presença de Deus, ela vê coisas que nunca viu. Ela vê coisas que nunca viu. Eu nunca vi Deus parar vento. Eu nunca vi Deus segurar chuva. Eu nunca vi Deus arrebatando a minha vida. Depois que eu tive experiências com Deus, eu comecei a ver Deus parando a chuva, Deus parando o vento, Deus me trazendo experiências de arrebatamento. Uma vez eu estava no meu quarto orando 2 horas da manhã, e eu tive a sensação que eu estava olhando, eu me olhando orar, e eu na altura da laje me olhando ali orando. Daqui a pouco eu terminei a oração, parece que eu voltei com tudo assim, falei, que é isso que eu tive? E depois de alguns anos, conversando com um pastor amigo meu, contei para ele essa experiência. Falei, pastor Jeff, você foi arrebatado naquele momento. Falei, então isso é arrebatamento. Eu não sabia o que era. Eu sabia que era uma experiência espiritual, mas não sabia o que era. Uma vez eu fui almoçar em casa, na empresa, e eu precisava e aí fui tirar um cochilo. E eu precisava acordar 1h da tarde para voltar para a empresa. Eu fui cochilar uns 15 minutos. Gente, eu dormi, hein? Dormi de roncar. Deitei na cama, eu falei, Espírito Santo, me acorda 1h da tarde em ponto, para me voltar a trabalhar. Irmãos, eu estava dormindo. Aí, daqui a pouco eu senti um toque no meu nariz. Sabe quando alguém faz assim, ó? Com o dedo? Eu acordei, olhei no relógio, 1h em ponto. Gente, sabe a felicidade que eu tive de ter essa experiência.
Eu corri na casa da irmã Terezinha e falei, irmã Terezinha, o Senhor me acordou, um anjo me acordou. Um anjo, não, como é que foi? Ah, ele fez assim no meu nariz. Assim, fui contar para ela. Eu gostava de contar para ela tudo o que acontecia comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando você entra na presença de Deus, você começa a ver coisas que você nunca viu. Por isso que crente é louco. Por isso que crente é doido. Por isso que crente eu não sou pastor porque estudei filosofia, porque estudei teologia, porque estudei todos os tipos de filosofia que existem no mundo. Não é porque eu fiz faculdade, não é porque eu fiz um bacharel, um médio teológico, um simples teológico. Não, eu estou nessa posição por causa da experiência de um Deus verdadeiro que me fez ver coisas que eu nunca vi na vida, coisas que o olho humano não enxerga, coisas que o coração do homem não alcança, experiências que nenhum tipo de psicologia, psiquiatria ou coaching consegue te levar. Há uma experiência sobrenatural fantástica, uma paz na alma que ninguém tem capacidade de colocar em você. Você pode ir para a praia, para o shopping, você pode enriquecer, empobrecer, você pode viajar o mundo e ir para a lua. É uma sensação que é do céu, que a terra não tem capacidade de explicar. É caminhar com Deus. Quando Isaías entrou na presença de Deus, ele começou a ver coisas que nunca viu. Eu sei que alguns aqui já tiveram essa experiência, e alguns vão ter hoje à noite, de começar a ver coisas que você nunca viu, e você vai saber que é Deus na tua vida, abrindo a tua visão. Senta um dia para tomar café com o pastor Jovan. Você vai ver as experiências que esse homem já teve. Por isso que é manso desse jeito, do jeito que é. Vai bater um papo com o irmão Divar. Ele vai falar algumas coisas da década de 80. De explosões que aconteceu na alma dele, coisas que ele viu. Que nós sabemos que é do céu. No ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sobre o trono. Verso 2 diz que ele viu serafins. Serafins voavam em volta do trono. Serafins estavam por cima dele. Olha que coisa interessante. E esses serafins tinham 6 asas. Serafins são anjos de adoração. A palavra serafim significa aquele que pega fogo, ou aquele que é afogueado. Serafins são anjos de adoração que ficam tão perto do trono que eles pegam fogo. E diz a Bíblia que esses serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, sinal de que a glória é dele. Com 2 cobriu os pés, sinal de humildade. E com 2 voavam. E um anjo olhava para o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas quando estavam voando por cima, então eles apontavam para baixo: é o Senhor dos exércitos. Eu fiquei pensando nesse texto, por que será? Nada está acima de Deus. E a narrativa bíblica no versículo 2 diz que os anjos voavam por cima dele. Por que Deus permite que o anjo voe por cima? Nada está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Mas a Bíblia diz que os serafins voavam por cima de Deus. E eu fui orar, gente. Quando falei para Deus, por que o Senhor permitiu anjo acima do Senhor? E a resposta veio ao meu coração. E eu entendi que foi Deus que ministrou. Deus falou ao meu coração que Ele recebe adoração da frente para trás, de trás para frente, de um lado para o outro, de baixo para cima, mas também de cima para baixo. Deus é tomado por adoração, de um lado para o outro, da frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. De cima para baixo, os serafins adoram. De um lado para o outro, os querubins adoram. De baixo para cima, a igreja adora. Então, quando a gente reúne um lugar como esse para adorar, nós estamos adorando a Ele, de baixo para cima, os querubins de um lado para o outro, e os serafins de cima para baixo. Deus é tomado pela adoração do seu povo e da sua igreja, e o coração dele se enche de alegria por aqueles que o adoram. Aleluia. Apocalipse 4 e 5 vai chamar esses serafins de 4 seres viventes: rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão, simbolizando os 4 evangelhos. Quando você lê os 4 evangelhos, você vê em livro de Mateus, Jesus sendo passado com uma imagem do leão da tribo de Judá. Quando você estuda o livro de Lucas, ele é a imagem de um homem, o filho do homem.
Quando você lê o livro de Marcos, você vai ver que ele é servo, o rosto de um boi. E quando você lê o livro de João, você vai ver que ele tem o rosto de águia, ou seja, o Filho de Deus. Então o Evangelho revela a completude de quem Cristo é, de quem Jesus é. Então em Mateus temos a adoração na imagem na imagem do leão. Em Lucas temos a adoração na imagem do homem. Em Marcos temos a adoração na imagem do servo, João nós temos a adoração na imagem da águia. E aí esses 4 evangelhos revelam a completude de quem o Senhor é. Não na sua exaustão, mas da forma certa daquilo que precisamos conhecer. Esses serafins voavam. E ele começou a ouvir os serafins falando. Alguns dizem que não tinha música, porque não havia barulho. Falavam que eles só declaravam unção, não era uma música. Alguém acha que é música. Pode ser também, não sei. E aí depois lá na frente ele vai ouvir a voz de Deus falando com ele. Então a segunda coisa que aconteceu com Isaías, quando ele foi levado à presença de Deus, ele ouviu coisas que nunca ouviu. Quando você se levanta e é colocado na presença de Deus, Deus começa a fazer você ouvir coisas que você nunca ouviu. Você está acostumado a ouvir bobeira, besteira, baboseira. Você está acostumado a ouvir pessoas que não te dão crédito, não te dão valor, pessoas que te xingam, palavrão por aí. Ele vai dizer que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando ele lá na sociedade, ele só ouvia palavrão. Ele só ouvia gente falando besteira, bobeira. Mas quando ele sobe no céu, ele ouve palavras que ele nunca ouviu. Ele ouviu como é a tonalidade da voz dos anjos. Ele ouviu qual é a tonalidade da voz de Deus. E aquilo enche o coração dele e potencializa o seu chamado, potencializa o seu ministério. Deus vai te levar na presença dele de forma tão intensa que você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Todo cristão que não tem experiências com o Espírito Santo, ele não vive muito, ele morre logo. Logo ele abandona, trava o ministério, a vida não vai. Por isso que você precisa desesperadamente, questão de sobrevivência, se encher do Espírito Santo e manter a tua vida sempre cheia, sempre cheia, sempre cheia, sempre cheia, sempre cheia, com as suas experiências com Deus, para que você venha ter sustentabilidade. Terceira coisa que acontece com Isaías, quando ele é levado à presença de Deus, versículo 5, vai dizer que, ele vai dizer, ai de mim, porque estou perdido, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou também de impuros lábios. Porque foi tão tremendo o que aconteceu lá em cima, que a Bíblia vai dizer que as estruturas do limiar se moveram. Ou seja, a estrutura do templo celestial se moveu. A voz do que clamava. Então ele foi impactado pela santidade de Deus. Quando ele é impactado pela santidade de Deus, ele confessa o seu pecado. Ai de mim. Então a terceira coisa que acontece com o homem, quando entra na presença de Deus, ele confessa o seu pecado. Hoje vivemos dias que as pessoas querem esconder o seu pecado. Ninguém mais quer contar o seu pecado. Todo mundo tentando esconder o pecado, esconde os defeitos, esconde a falha, esconde o erro. A gente, de vez em quando, precisa colocar câmera de monitoramento para saber onde estão nossos jovens, onde estão os colegas, onde estão os amigos, o que você está vendo nas redes sociais, quais são os sites que você tem acessado. E quando alguém percebe, você esconde, fecha ali, se esconde. Quando Isaías é levado à presença de Deus, ele não tenta esconder o seu pecado, ele fala, ai de mim. Nós precisamos de um avivamento nos dias de hoje, que as pessoas sintam vergonha do pecado que comete, sintam vergonha dos seus erros, sintam vergonha das suas falhas, e tenham um desejo de se santificar de novo. Em Atos capítulo 19, Paulo entrou na cidade de Éfeso, e diz a Bíblia que ele pregou por 3 meses na sinagoga judaica, e ele é expulso de lá, porque as pessoas não creram no Cristo que ele pregava. Então vai se abrir as portas da escola de Tirano, e ele vai ficar por 2 anos, todos os dias, ministrando teologia cristocêntrica dentro da escola de Tirano. E diz a Bíblia que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a tal ponto das pessoas pegarem as roupas do uso pessoal de Paulo, seus aventais, levarem para os enfermos e nos endemoniados, e os demônios saíam e as enfermidades eram curadas. Foi tão forte que aconteceu em Éfeso, que as pessoas pegavam seus livros de magia negra, foram em praça pública em Éfeso e jogavam os livros fora. E diz a Bíblia que eles gritavam em voz alta os seus pecados. Quando será que nós vamos fazer uma marcha para Jesus nessa cidade, que todo mundo vai lá na Ayrton Senna e fala, eu pequei, eu adulterei, eu matei, eu fui malandro
isso. Eu fui malicioso no coração. Eu pratiquei orgias da vida. Eu estava aprisionado no pecado. Quando será isso? Todo mundo jogando livros de magia negra. Calcularam uma montanha de 50 mil denários. Me perdoe aqueles que são fã do Harry Potter. Se o Harry Potter morasse em Éfeso, ele ia jogar sua varinha lá para ser queimada também e se converteria a Cristo Jesus. Se a galerinha do Crepúsculo morasse em Éfeso, tanto os lobos ou os Dráculas se curvariam a Jesus Cristo. Os dentes voltariam ao normal, aquela pele de cachorro voltaria ao normal, e eles saciariam sua sede em Cristo Jesus. Um homem, quando é levado dentro da presença de Deus, ele confessa o seu pecado. Hoje nós queremos esconder os nossos pecados. Que triste. Quarta coisa, versículo 7 diz que ele é tocado por Deus na língua. Ele confessa que o pecado é na língua. E vem um anjo com uma tenaz. Tenaz é uma grande tesoura. O anjo pega uma tesoura, vai lá no trono, pega uma brasa, estende a brasa para Isaías. Fala, Isaías, o quê? Mostra a língua. E na língua dele. Eu acho que foi a primeira tatuagem na Bíblia de Deus. Tatuagem na língua. Eu acho que ele ficou uma marca na língua dele. Mas eu queria uma tatuagem. Pede para o fogo de Deus cair na sua língua. Vai ter uma bela tatuagem. Pastor, se eu confessar o meu pecado em outro lugar, ele mete uma tatuagem naquele outro lugar também. Vai queimar aquilo lá. Calma, vai queimar para normalizar, para ser usado do jeito certo. Não é para você não usar mais. Deus quer nos levar à presença dele. Ele é tocado por Deus e curado do seu pecado. Quinta coisa que acontece com ele. Depois que ele é curado pelos serafins. Quem cura ele, irmãos? Os serafins. Que pegou um instrumento, levou até ele e queimou a língua. Serafins é o quê? Anjo de adoração. Anjo que pega fogo. Então o anjo da adoração tocou em Isaías e o curou do pecado. Então se o anjo da adoração o curou do pecado, talvez nós somos curados no ambiente da adoração. Se nós criarmos um ambiente de adoração nesse lugar, talvez o fato de você adorar a Deus, os seus pecados começarão a sair de dentro de você e você santificará a tua vida cada vez mais. Pastor, eu quero ser curado, adore. Pastor, eu quero ser curado, adore. Pastor, eu quero ser curado, adore. Quanto mais você adora, mais as brasas do altar vão tocando em você e vai purificando a tua vida. E você sabe que é verdade, porque tem muitos cultos que você já saiu dentro desse lugar, que você saiu mais leve, mais tranquilo, mais abençoado. Você teve uma sensação de uma santidade maior, só de sair dessa porta para fora no final de um culto. O problema é que chegamos lá fora, os demônios que largaram na esquina, falam, vai assistir culto, volta aqui, eu já monto em você de novo. Aí você sai, o demônio monta em você de novo, e você vai cometer os mesmos pecados daqueles que Deus te libertou num culto aqui dentro. Aí eu preciso me defender. Aí o problema é o pastor. Aí o problema é eu. Aí o problema é a igreja. Aí o problema é qualquer um menos eu que pratico. Não. Ele foi tocado e curado. Quando ele é tocado e curado, o Senhor fala pela segunda vez. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem eu vou enviar para me representar na terra? Deus não tinha representante na terra em 740 a.C. Daqui a pouco, Isaías sente um peso. Sente o coração dele queimar. E ele pensa, existe uma necessidade do reino nesta área. E eu sinto vontade de agir na necessidade do reino dessa área. Então ele levanta a mão e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quinta coisa que acontece com uma pessoa quando ela é jogada na presença de Deus, ela sente o peso do chamado, ela sente o coração dela queimar para fazer alguma coisa pelo reino, ela deseja, ela não espera alguém pedir, ela se oferece.
Ah, se os obreiros desta casa, ou todos nós, ou toda essa igreja, fosse jogar na presença de Deus, quando eu fosse pedir alguma coisa, pastor, já fiz. Mas eu ia pedir. Não, já fiz, eu vi a necessidade, já fiz. A quem enviarei? Quem encaixará essa pecinha preta no pé da cadeira? Ninguém se prontificou. Quando nós somos colocados na presença de Deus, sentimos o peso do nosso chamado. Em 98 eu senti o Senhor queimando o meu coração. Falei, Ele me quer, Ele me quer. Isaías, olha Isaías aí. Isaías feminino, como é que é? Isaísa. Eu senti Deus pesando no meu coração do que Ele me queria. Em 99 eu senti Deus pesando no meu coração que Ele queria me usar. Falei, então eu vou pregar e vou abrir culto. Em 2006 senti o Senhor pesando no meu coração que Ele queria que eu pastoreasse. Em 2012 eu senti um peso no meu coração de soltar tudo e virar pastor integral. Por isso que eu estou hoje integral na igreja. A cada momento o peso de Deus vem. E você vai indo. E o chamado vai florando. No caso de Isaías foi de uma vez só, impactantemente. No meu caso, umas 3, 4 experiências que foi me levando. Com cada um, Deus tem um formato diferente de se fazer. E a sexta e última lição. Ele sente o peso no chamado no versículo 8. No versículo 9, Deus vai falar com ele. Então disse ele, ou seja, Deus, vai, e diz a esse povo, ouvi e não entendais. Vede e não percebais. Ou seja, Isaías denuncia que esse povo ouve e não ouve nada, vê e não enxerga nada. Não, estou vendo, está vendo nada. Não, estou enxergando, está enxergando nada. Deus deseja que nós venhamos despertar o nosso coração num caminho de arrependimento, para que Ele possa nos usar poderosamente. Quem sabe um dia nós podemos mudar a placa dessa igreja e chamar essa igreja de IBA, Igreja Batista do Arrependimento. Pode ser IBM para ficar mais chique. Igreja Batista Metanoia. Sintetizando para a gente orar. 6 coisas que Isaías teve, experiências que ele teve, quando ele foi jogado dentro do trono. Primeiro, ele viu coisas que nunca viu. Segundo, ele ouviu coisas que nunca ouviu. Terceiro, ele confessa o seu pecado. Quarto, ele é tocado por Deus e curado do seu pecado. Quinto, ele sente o peso do seu chamado. E sexto, ele é capacitado para desenvolver o seu chamado. Quando você sente algo de Deus, Deus vai falar para você, minha filha, bate um prego aqui. Tá bom, Deus, mas onde está a ferramenta? Eu já te dei a ferramenta. Olha o martelo na sua mão. Deus, quando envia você, Ele já te dá as condições para você fazer aquilo que você precisa fazer. É por isso que eu não estou preocupado com as prestações desse terreno, que é pesado para essa igreja, porque se foi Ele que deu, é problema dele pagar e queimar o coração das pessoas que vão ajudar. Nós vamos construir agora aqui. Irmão, eu estou até acordando tarde, estou tranquilo, porque eu sei que eu não sei da onde, mas vai aparecer dinheiro de pessoas que Deus vai pesar no coração para abençoar esse lugar, para construir a nossa casa, aonde nós precisamos glorificar o nome dEle através desse lugar. Quais são as experiências que você já teve com Deus? Se você se lembrar de poucas experiências que você já teve com Deus, já é o suficiente para você ver o quanto você é amado. É que você tem a facilidade de se esquecer do que Deus fez por você. Alguns aqui lembram? Que era para você ter morrido naquela overdose? Fumou droga a noite inteira. Você era um lixo de moleque. E olha você aqui hoje. Você, minha senhora, quando passou por aquela cirurgia, não sei aonde, e era para você ter morrido naquela cirurgia, e você está aqui hoje. E você, queridão, que quebrou, achou que nunca mais ia conseguir pagar as suas dívidas,
E Deus te deu graça num malabarismo e você quitou todas elas e é um homem honrado hoje. Deus te amou aquele momento. E o amor dele não ficou preso naquela experiência do passado. O amor que ele manifestou aquele dia reverbera ainda hoje na tua vida e irá até a eternidade com você. Da mesma maneira que o Senhor te amou naquele momento, é a mesma intensidade do que Ele te ama agora. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente trata com muitas ovelhas. Porque quando o sangue sobe por algumas ovelhinhas que fazem algumas coisas erradas, e aí eu olho para o céu e falo, Jesus, e Ele responde, o meu sangue está sobre ela. Vai cuidando aí. Sim, senhor. O sangue abafa e vamos embora. No caso dos jovens eu terceirizei. Ronaldo, Felipe. Eu peguei os mais santos, né? Os de terceira idade. Um ministério acima de 80. Quase nada de pecado, quase, né? Menos trabalho. É só ir levando nas consultas médicas, como Uber, tranquilo. Então eu fecho essa ministração dizendo que as experiências de Isaías sustentou o ministério dele por 52 anos. Precisamos se lembrar das experiências que Deus nos deu. E essas experiências que Deus nos deu não ficou só parado no passado. Tem outras que Ele quer fazer hoje. E tem outras que Ele continuará fazendo amanhã. Jesus andou 3 anos e meio nessa terra. E as experiências deles não foi só os primeiros 6 meses, depois parou. Não. Os 3 anos e meio de Jesus foram recheados de pregação, poder, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Manifestação de poder, palavras, sinais, maravilhas, prodígios. Era recheado. A todo momento o Senhor se manifestava, sempre com experiências espirituais, para manter o fogo aceso da presença dEle e provar para a sociedade que o Evangelho é verdadeiro. Um homem foi um estupim de Deus por 52 anos. Quantas pessoas nós temos aqui que Deus quer levantar como estupim dele? Só que isso vai exigir de você uma busca intensa. Deus quer mudar a tua história. Eu achava que a vida, viver, é só do 0 aos 70 anos, morre, acabou, né? Aquela cabeça de ateu que eu tinha. Eu era mais à toa do que ateu. E aí eu percebi que existe algo além, a mais. Que existe um Deus que criou todas as coisas, que me amou por aquilo que Cristo fez por mim. E que eu preciso reverberar esse amor em mim para outras pessoas, para que as outras vão para as outras, para que as outras vão para as outras, para que as outras vão para as outras, e o mundo seja contagiado por esse amor dele. Hoje à noite você entrou aqui, e talvez você está vivendo os piores dias da sua vida, e você está perguntando, pastor, o que será de mim? Talvez o que será de você foi o que foi com Isaías. No ano da morte do rei Uzias, ele teve uma experiência com o Senhor. No ano da tua dor, você terá experiências com Deus. Tem pessoas aqui da igreja que talvez está me assistindo agora e carrega depressão no seu coração. Quem sabe, né, no meio dessa depressão, que Deus vai se revelar como supridor das carências da tua alma. Quem sabe não é nessa crise de ansiedade que você vive, que o Senhor vai manifestar o seu poder e vai mostrar o quanto Ele é com você, porque crise de ansiedade é medo do futuro. E Deus vai falar com você, não tenha medo do futuro, porque eu já estou com você lá. O que é fé? Fé é Deus já estar comigo no futuro. Eu vou repetir que eu criei agora essa definição. Fé é crer que Deus já está comigo no futuro. Ele é atemporal. E Ele já está comigo naquele lugar. Eu queria orar com você essa noite.